Olá pessoal, tudo bem convosco? Mais um programa de Ussumba aqui no canal, onde eu conto casos de investigação criminal da vida real. E antes de começar o caso de hoje, não esquece, como sempre, deixa o teu like, assim me ajuda muito na divulgação, e subscreve no canal se ainda não és inscrito, e bora pro caso de hoje. Beatriz Fernandes nasceu aos 7 de novembro de 1975 em Luanda. Era casada com José Francisco Kipanda e mãe de duas crianças de 5 e 4 anos de idade. Licenciou-se em Psicologia Organizacional pela Universidade de Lusíadas, era bacharel em Sociologia pelo ICED e também tinha frequência no segundo ano de Comunicação Social pela UPRA. Fez formação em Portugal na RTP em Língua Portuguesa e TV, reportagem, postura, linguagem escrita e falada e comunicação em televisão. Na TPA e no Cefojor, a Beatriz fez cursos de reportagem, locução e apresentação, bem como protocolo empresarial e etiqueta social. Foi funcionária do Gabinete de Comunicação e Imagem da Endiama, com as funções de técnica média de Relações Públicas e de Comunicação Interna, eventos, reportagem, locutora de TV corporativa e mestre de cerimônia. Foi igualmente professora no ensino primário e médio. Segundo colegas, a jornalista da TPA, Beatriz Fernandes, era uma pessoa de trato fácil. E em 25 de outubro de 2017, Beatriz teria saído de casa junto das suas duas filhas, com o intuito de visitar o seu pai, que estava doente e internado na Indiama, mas ela não chegou a voltar para casa. No dia seguinte, o seu corpo foi encontrado no quilômetro 30, no município de Viana, em Luanda, com sinais de espancamento no interior da sua viatura, ao lado de outro cadáver que se presumia ser do seu motorista. A Beatriz foi brutalmente espancada, estuprada, esfaqueada e acabou por ser morta a tiro na presença das suas duas filhas. O homem que se presumia ser seu motorista chamava-se Jumanse Mushito e foi morto a 3 tiros com a mesma pistola. Após os assassinatos, as filhas de Beatriz foram abandonadas na via pública, onde foram encontradas e levadas até uma esquadra policial. O funeral de Beatriz ocorreu no dia 1 de novembro de 2017 no cemitério do Alto das Cruzes, em Luanda. E Jumanse foi enterrado em Malange, que era sua cidade natal, onde viveu com os pais e frequentou o ensino primário e secundário. Em 2010, partiu para a província de Luanda a fim de dar continuidade à sua formação acadêmica. No dia do seu funeral, Jumanse Mushito foi caracterizado no elogio fúnebre como uma pessoa paciente, simples, humilde e de trato fácil, e por conta disso tinha muitos amigos. Jumanse deixou órfãs 2 meninas de 5 e 10 anos de idade. Um familiar de Jumanse desmentiu à imprensa que ele fosse motorista da Beatriz, deixando ao ar a possibilidade deles terem tido um relacionamento amoroso. E pouco depois se ficou a saber que a Beatriz e o marido estavam separados há pouco mais de 1 ano. Então, com base nisso, muita gente presumia que eles teriam sido assassinados por motivos passionais, por meio de assassinos contratados, e as suspeitas recaíam sobre o ex-marido da Beatriz. Mas isso era suspeita de curiosos e da mídia. O Serviço de Investigação Criminal não afirmou nada sobre isso, manteve em sigilo a linha de investigação que estaria a seguir e evitava fazer qualquer tipo de especulação. O duplo assassinato chocou o país e várias pessoas criticavam ostensivamente a Polícia Nacional pelo sentimento de insegurança nas comunidades. 2 dias depois do crime ter sido cometido, foram detidos 5 indivíduos, 4 dos quais da República Democrática do Congo. Tinham idades compreendidas entre 25 a 53 anos e eles eram Ambrosio Kitoko, Marciano Eduardo, Ndeko Zinga, Lando Bikokizila e Makalo Lubanza. Segundo os suspeitos que confessaram a autoria do crime, eles não tinham mandantes. Praticaram o ato com o objetivo de apropriar-se da viatura de Beatriz, de marca Toyota Land Cruiser, e ainda disseram que o assassinato das 2 vítimas não estava previsto. As vítimas acabaram por morrer por conta da irracionalidade de um dos membros do grupo, que no momento da ação encontrava-se drogado e partiu logo para a violação de Beatriz e, consequentemente, disparou a queima-roupa contra ela e o seu acompanhante. Para realizar o crime, eles utilizaram uma viatura roubada 4 dias antes a um cidadão português na zona de Viana, arredores da capital. Então, cerca das 20 horas em ponto, eles visualizaram o carro da Beatriz, que estava na companhia das suas 2 filhas, e de Jumanse,
e eles começaram a perseguir a viatura até que o carro dos meliantes embateu ligeiramente contra o carro da Beatriz. O Jomance naquele momento saiu do carro para verificar os danos. Naquele momento ele ainda não tinha consciência, que era um assalto. Ele saiu da viatura para ver os danos. E foi naquele momento que do outro carro saíram os suspeitos identificados como Adi e Guelor. E depois deles saíram outros do carro anunciando assalto e ameaçando o Jomance de morte. Naquele momento eles não tinham noção que dentro do carro onde Jomance tinha saído tinha uma senhora e crianças, mas terem se apercebido disso não os impediu de terem levado a viatura junto com as vítimas. Naquela mesma noite eles foram até um ATM e levantaram de 2 contas bancárias da Beatriz 100 mil kwanzas. Ainda tentaram vender a viatura da Beatriz no bairro Palanca, em Luanda, mas não tiveram sucesso. E cerca das 3 horas da manhã do dia seguinte, eles levaram as vítimas até uma mata de Viana, ainda com as crianças a bordo. E lá naquela mata eles maltrataram o casal, especialmente a Beatriz, que além de ser espancada e esfaqueada, foi estuprada. Atiraram na Beatriz e no Jomance na frente das crianças. E em seguida eles abandonaram as crianças, que eram filhas da Beatriz, na rua. Esse grupo era uma quadrilha já bem constituída, por mais de 10, 15, 20 pessoas, não sei. Mas eles eram uma quadrilha bem organizada, onde durante os assaltos cada um tinha uma missão específica. Um tinha a missão de conduzir as viaturas assaltadas na via pública, outros tinham a missão de indicar aos comparsas as casas a serem assaltadas e assim em diante. Em março de 2018, o Serviço de Investigação Criminal anunciou a detenção de Guelor em Luanda. Ele foi detido em companhia de outro comparsa e eles se preparavam para cometer outros crimes. A polícia afirmou na altura que o grupo realizava roubos qualificados e muitos deles terminavam em homicídios voluntários por disparo de arma de fogo, como foi o caso de Beatriz e Jomance. Quando o caso começou a ser julgado em 19 de setembro de 2019, o Tribunal Municipal de Viana chegou a enviar 3 notificações ao ex-marido de Beatriz, que foi selecionado como declarante, mas ele não respondeu a nenhuma das notificações. Tudo porque dias após o assassinato da Beatriz e de Jomance, o ex-marido de Beatriz, que era José Kipanda, viajou para a Inglaterra com as suas 2 filhas, sem dar nenhuma explicação à família, e os esforços para tentar contactá-lo por via telefônica eram inúteis. E após 5 sessões sem que ele se fizesse presente, a juíza acionou o Serviço de Imigração e Estrangeiros, que acionou a Interpol no sentido de trazer sob custódia o ex-marido da Beatriz. E o esforço da juíza funcionou. Na sessão do dia 23 de outubro de 2018, o ex-marido da Beatriz compareceu ao tribunal e explicou como declarante que se ausentou do país porque as filhas precisavam de cuidados médicos. Acompanhado do seu advogado, ele respondeu a várias perguntas, mas em algumas respostas ele mostrou sinais de nervosismo e esquecimento. Por exemplo, ele esqueceu o ano em que se casou com Beatriz, esqueceu o tempo que eles estão separados e também não se lembrou do nome da madrinha das filhas dele. A juíza ainda perguntou se o casamento com a jornalista foi celebrado em regime de comunhão de bens ou em separação de bens. E o ex-marido, José, respondeu que foi em comunhão de bens adquiridos. José Kipanda informou também que após a morte da esposa, ele passou a viver em uma das 4 casas que pertenciam a Beatriz. Essas casas ela adquiriu antes de se casar com José, então elas não estavam incluídas no contrato de casamento deles. José ainda disse que inicialmente achava que o assassinato da ex-mulher foi encomendado, mas após ouvir o Serviço de Investigação Criminal, passou a acreditar que a Beatriz só estava no lugar errado, na hora errada. Enfim, foram levados a tribunal 10 suspeitos que no dia 9 de novembro de 2018 receberam as seguintes condenações. Guelor Kilumbo e Ambroso Kitolo, de 25 anos de idade, ambos da República Democrática do Congo, apanharam pena máxima de 24 anos por terem sido considerados autores principais do crime. Marciano Eduardo Angolano, de 29 anos de idade, e João Queto, de 30 anos de idade, foram condenados a 23 anos de prisão. Cristiano Gomes, de 18 anos, foi condenado a 8 anos de prisão, tudo porque a data dos fatos era menor de idade e, segundo a lei, menores de idade podem levar uma pena de 2 a 8 anos de prisão. Adilson Miranda Gomes, de 20 anos, recebeu condenação de 16 anos de prisão, porque a data dos fatos tinha 19 anos, ele era menor de 21 anos e, segundo a lei, menores de 21 anos podem receber uma pena de 12 a 16 anos de prisão.
Estes 6 elementos foram condenados por homicídio e roubo qualificado, associação de malfeitores, posse ilegal de arma, cárcere privado, abandono de criança, violação e atentado ao pudor. Os 6 também foram condenados ao pagamento de uma indemnização de 9 milhões de kwanzas às famílias das vítimas e de uma taxa de justiça de 100 mil kwanzas cada um e 5 mil kwanzas também cada um ao defensor oficioso. Paulo Makoko, de 47 anos de idade, foi condenado a 4 anos. Ele não integrou o grupo que raptou a jornalista Jomance, mas foi condenado por tráfico de drogas. E acabou sendo envolvido nesse processo, tudo porque no dia do assassinato, o grupo foi ter com ele a fim de comprar drogas. E por falta de provas, o tribunal absolveu Makala Lubanza, de 53 anos de idade, Lando Kifuadi, de 35 anos, e Ndeku Zinga, de 42 anos. A juíza acentuou que Makala Lubanza e Lando Kifuandi não faziam parte do grupo e foram detidos por terem sido encontrados na companhia de Ambrósio Kitoko. Mas a família de Beatriz contestou a decisão do tribunal, afirmando que existia sim um mandante do crime. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Perdi algumas pronúncias que acho que vocês deram conta que eu estava mesmo a morder a língua para conseguir pronunciar. Se fosse um bundo que é minha língua materna, num bundo mato muito bem, mas essa coisa aqui, esses nomes aqui, não estão conseguindo entrar. Então, por isso é que as pronúncias estavam assim, mas pronto, o importante é que no final de tudo deu para nos entendermos. Então, se você gostou do caso, não esquece de curtir o vídeo, assim me ajuda bastante na divulgação, e subscrever no canal se tu ainda não és inscrito. Não esquece de deixar aqui nos comentários o que é que você achou do caso e, sei lá, sugerir algum caso que vocês gostariam de ver aqui no canal. É um prazer enorme ouvir as vossas sugestões e até a próxima!